terceira e última parte da aula sobre tecido ósseo, falaremos especificamente sobre o processo de ossificação, ou seja, como acontece a formação dos ossos. Existem duas formas de formação dos ossos no nosso corpo. Uma ossificação chamada de intramembranosa e uma ossificação chamada de endocondral. A ossificação é o mecanismo pelo qual o osso começa a se formar. Sempre lembrando que após a formação, os ossos eles se desenvolvem basicamente por crescimento aposicional, ou seja, a partir de células localizadas no periósteo, as células osteoprogenitoras. No caso, dos ossos crescerem em largura. Para os ossos longos e alguns outros ossos, o crescimento ele se dá também por diferenciação de cartilagem. A ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral apresentam diferenças muito importantes. A principal delas se dá a partir da origem dos dois processos. Na ossificação intramembranosa, acontece um processo de diferenciação de células mesenquimais diretamente em osteoblastos. E a partir daí temos a formação de tecido ósseo. Sendo assim, os ossos começam a se formar. Então, na ossificação intramembranosa, ocorre formação dos ossos a partir do mesênquima. Já na ossificação endocondral, as células mesenquimais vão dar origem a condrócitos, que formam tecido cartilaginoso, e posteriormente esse tecido cartilaginoso é substituído por tecido ósseo. E assim se formam alguns ossos do nosso corpo. Então essa seria a principal diferença entre os dois processos de ossificação. Um se dá a partir do processo de diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos, e o outro se dá a partir do processo de diferenciação de células mesenquimais em condrócitos, com posterior modificação deste tecido cartilaginoso formado em tecido ósseo. Aonde a ossificação intramembranosa acontece? Especificamente nos ossos chatos do crânio, nos ossos da face, o osso da mandíbula e a clavícula. Já a ossificação endocondral acontece em todos os ossos das extremidades e partes do esqueleto axial, ou seja, as vértebras se formam por esse tipo de ossificação. A ossificação intramembranosa ela é rápida, acontece uma rápida formação de tecido ósseo, enquanto que na ossificação endocondral acontece uma lenta formação de tecido ósseo, pois primeiro forma-se tecido cartilaginoso, que é substituído gradualmente por tecido ósseo. Os ossos eles vão se moldando a partir da pressão exercida por órgãos na ossificação intramembranosa, enquanto que a forma dos ossos vai se dando gradualmente na ossificação endocondral por um simples processo de crescimento. Então, nas imagens, temos aqui um processo de ossificação endocondral acontecendo e aqui um processo de ossificação, aqui um processo de ossificação intramembranoso acontecendo, com formação diretamente de tecido ósseo, e aqui a endocondral acontecendo por processo de diferenciação do tecido cartilaginoso, que está acontecendo na imagem. Com relação à ossificação intramembranosa, como ela acontece? Ela ocorre por diferenciação de células mesenquimais em osteoblastos. Começa mais ou menos na 8ª semana de gestação, onde vai acontecer uma migração de células mesenquimais, vistas aqui na imagem, para áreas específicas, onde vão formar uma condensação e formar posteriormente uma membrana.
ocorre um aumento da formação de vasos sanguíneos nesta região e as células mesenquimais vão se modificar. Elas se tornam maiores e arredondadas. Tá? Formam-se então os osteoblastos, que iniciam um processo de síntese de colágeno e as proteoglicanas formadoras da substância fundamental. Forma-se primeiramente o osteoide, a matriz jovem, recém-sintetizada, ainda não mineralizada. Os osteoblastos eles vão se separando à medida que a matriz vai sendo produzida. Então, no primeiro momento, eles estão todos juntinhos e, num segundo momento, eles vão se separando. A matriz óssea recém-sintetizada ela aparece como delicadas trabéculas bastante irregulares, finas e delicadas. Essa matriz vai se tornando calcificada e os prolongamentos das células, né, vão se comunicando, no caso dos osteócitos, e ficam contidos em canalículos. Então, formam-se, num segundo momento, os osteócitos. As células primitivas circundantes desta membrana, né, vão proliferar e dar origem às células osteoprogenitoras. Então, essas células mesenquimais, mais externamente, dão origem às células osteoprogenitoras, que entram em contato com as espículas e passam a osteoblastos. Essas espículas ou trabéculas crescem mais ainda e vão se unindo em uma rede ampla trabecular, né, que faz com que o osso esteja em desenvolvimento. Essas células osteoprogenitoras mantêm seu número por mitose e são fontes constantes nesse osso que está se formando de novos osteoblastos. Forma-se primeiramente um osso trabeculado imaturo, caracterizado por espaços que se interligam, ocupados por tecido conjuntivo e vasos sanguíneos. Um resumo, então, da ossificação intramembranosa. Células mesenquimais se diferenciam, formam osteoblastos, que iniciam um processo de formação de matriz óssea. Forma-se o osteoide, primeiramente, que sofre calcificação, formando primeiramente um osso imaturo. A partir daí, a matriz aprisiona os osteoblastos, aqui se tornam osteócitos. Temos formação de tecido ósseo, que vai aumentando. Posteriormente, se forma o periósteo e os ossos eles se formam por esse processo. A lâmina histológica corada por tricrômico de Mallory, onde a matriz óssea aparece corada em azul. Aqui se tem o início do processo de formação intramembranoso, onde células mesenquimais vão dar origem a osteoblastos, que formam uma membrana formada por tecido ósseo, aqui com já osteócitos formados. Então, inicia assim o processo de formação dos ossos num estágio bem inicial. Já num estágio mais avançado, na ossificação intramembranosa, temos uma espícula óssea já formada, com um tecido conjuntivo interligante ao redor, periósteo já formado nesta região e todos os tipos de células ósseas presentes, como osteoblastos, aqui, com a sua forma cúbica, osteócitos no interior da matriz ocupando lacunas e osteoclastos já fazendo o processo de reabsorção óssea. Sempre que visualizarmos uma lâmina histológica onde houver ossificação intramembranosa, não perceberemos nos ossos a presença de tecido cartilaginoso. Isso é uma regra geral. Então, sempre teremos a presença de tecido ósseo apenas em toda a fase de crescimento destes ossos. Ossificação endocondral é um processo mais complexo e mais demorado.
Então, num primeiro momento, vai ocorrer a proliferação e agregação de células mesenquimais no local do futuro osso. Estas células se diferenciam em condroblastos, células do tecido cartilaginoso jovem, que iniciam o processo de formação da matriz cartilaginosa. Forma-se, então, primeiramente, tecido cartilaginoso hialino, que vai adquirir a forma e a aparência do osso a ser formado. O primeiro modelo cartilaginoso cresce em longitude por crescimento intersticial e o crescimento em largura se dá por crescimento aposicional devido à ação do pericôndrio. Então, a peça cartilaginosa ela vai crescendo, né, por crescimento intersticial e crescimento aposicional. Finalmente, vai ocorrer um primeiro sinal de ossificação, ou seja, vai ocorrer uma mudança na atividade do pericôndrio em uma determinada região. Neste momento, o pericôndrio ele não dá mais origem a condrócitos, né? Neste local específico do pericôndrio, vai haver a formação de células osteoprogenitoras, né? Sendo que o pericôndrio passa a um periósteo, com uma camada osteogênica bem definida. A seguir, ocorre a formação de uma fina camada de matriz óssea, tá, em torno do modelo cartilaginoso. Se nós levarmos em consideração um osso longo, isso ocorre primeiramente na diáfise do futuro osso. Com o estabelecimento do periósteo na diáfise desse osso, né, os condrócitos que estão logo a seguir tornam-se hipertróficos, pois, né, não acontece mais a nutrição por parte do pericôndrio para esses condrócitos, pois formou-se uma fina camada de matriz óssea entre o periósteo formado e a matriz cartilaginosa. A matriz cartilaginosa ela fica comprimida, com condrócitos hipertrofiados, né, ocorrendo a formação de placas cartilaginosas bastante finas e irregulares entre as células hipertróficas que estão sintetizando fosfatase alcalina. Essa fosfatase alcalina faz com que haja uma calcificação da matriz cartilaginosa. Essa calcificação impede mais ainda a difusão dos nutrientes pela substância fundamental da matriz cartilaginosa, o que causa a morte dos condrócitos. Grande parte da matriz cartilaginosa se decompõe, ficando cavidades entre a matriz que sobrou, né, e o periósteo formado. Vasos sanguíneos do periósteo crescem através do colar ósseo formado nessa região da diáfise para vascularizar essas cavidades. À medida que os vasos penetram e crescem na cavidade, células do periósteo, que são células osteoprogenitoras, migram para essas cavidades e formam osteoblastos ou novos vasos sanguíneos. À medida que a cartilagem calcificada vai se decompondo, ela é parcialmente removida e uma parte permanece como delgadas e regulares espículas. Quando as células osteoprogenitoras entram em contato com essas espículas, elas se transformam em osteoblastos, que começam a depositar o osteoide em cima dessa matriz cartilaginosa calcificada. Então, na imagem aqui, vocês veem a formação da peça cartilaginosa, como se fosse um osso longo, ao centro a matriz cartilaginosa e um pericôndrio na região da diáfise desse osso. Tá? O que vai acontecer? Em um determinado momento, o pericôndrio se torna um periósteo, tá? Células
Formadas aqui, então, são osteoblastos, a partir de células osteoprogenitoras, que impede a passagem de nutrientes para a matriz cartilaginosa, fazendo com que os condrócitos hipertrofiem e a matriz cartilaginosa comece a calcificar. Essa calcificação faz com que os nutrientes, em pouca quantidade já, não consigam passar para os condrócitos, fazendo com que eles morram após a sua hipertrofia. Ficam espaços onde haviam os condrócitos e delgados tabiques de matriz cartilaginosa calcificada. Pelos espaços acontece proliferação de vasos sanguíneos, trazendo consigo células osteoprogenitoras, que se transformam em osteoblastos quando entram em contato com os tabiques de matriz cartilaginosa calcificada. Estes osteoblastos iniciam um processo de síntese de matriz óssea em cima dos tabiques de matriz cartilaginosa. Então, quando o periósteo se transforma primeiramente, quando o pericôndrio se transforma primeiramente no periósteo, forma-se o centro de ossificação primário. O chamado colar ósseo se forma nesta região. Num segundo momento, à medida que esse futuro osso vai se desenvolvendo, esses mesmos processos vão acontecer nas epífises, primeiramente na epífise superior e posteriormente na epífise inferior, com futura formação de tecido cartilaginoso, ficando a cartilagem restrita à superfície articular e ao disco epifisiário. É justamente esse disco epifisiário que vai garantir o crescimento desse osso em comprimento. Em largura, ele vai crescer a partir deste momento por diferenciação de células do periósteo formado. Esse processo de crescimento endocondral, ele se estende por toda a vida fetal e continua por um período de mais ou menos 16 anos, sendo que a cartilagem vai se dividir em zonas, uma em cada extremidade. A divisão das zonas, conhecida como epifisiária, e pode ser descrita assim. Vocês vão ter primeiramente uma região de cartilagem mais distal, que aparece como uma típica cartilagem hialina. Seria a cartilagem de reserva. Enquanto essa cartilagem estiver presente, o osso ele continua a crescer. Lembrando que esse disco epifisiário se localiza entre a epífise e a diáfise do osso. Adjacente em direção à diáfise, os condrócitos começam a sofrer divisão e passam a organizar-se em colunas distintas, formando a zona de proliferação. Então, temos aqui a zona de cartilagem em repouso, nessa primeira imagem, e aqui a zona de proliferação, ou zona seriada, dependendo da literatura. Os condrócitos, posteriormente, se tornam muito grandes, sendo o citoplasma ficando mais claro devido ao glicogênio acumulado, e a matriz bastante comprimida em faixas lineares entre colunas de condrócitos. Temos uma próxima região chamada de zona de cartilagem hipertrófica ou zona de hipertrofia. Os condrócitos começam então a degenerar e a matriz torna-se calcificada pela liberação da fosfatase alcalina por parte dos condrócitos. Temos uma outra região aqui, chamada de zona de calcificação. Os condrócitos hipertrofiaram, morreram, ficaram espaços onde haviam os condrócitos, a matriz cartilaginosa ela calcifica. Começa a faltar nutrição para os condrócitos quando eles começam a hipertrofiar. E, finalmente, a cartilagem fica em contato com o tecido conjuntivo da cavidade medular. Pequenos vasos sanguíneos localizados ali
e também o conjuntivo invadem o local que era ocupado pelos condrócitos. Acontece a migração de células osteoprogenitoras que entram em contato com a matriz cartilaginosa calcificada, se transformam em osteoblastos que sintetizam matriz óssea em cima da matriz cartilaginosa calcificada. Então vocês têm que entender que, levando-se em consideração aqui a epífise do osso e o disco epifisiário, cartilagem a todo momento vai sendo produzida, e essa cartilagem que é depositada nesse sentido, no sentido da diáfise, ela vai sendo transformada em matriz óssea. Sendo assim, o osso ele consegue crescer em comprimento. Então, a ossificação endocondral faz com que os ossos longos cresçam em comprimento. Logo após o nascimento, desenvolve-se então um centro de ossificação secundário na epífise superior. Condrócitos hipertrofiam, se degeneram, acontece calcificação da matriz cartilaginosa, proliferação de vasos sanguíneos e células osteoprogenitoras, que fazem com que haja formação de matriz óssea na epífise superior. Mais tarde, forma-se um centro epifisiário de ossificação na extremidade inferior do osso. Única porção remanescente no modelo cartilaginoso original é a cartilagem articular nas extremidades do osso e um disco transversal, chamado de disco ou placa epifisiária, que separa as cavidades epifisiária e diafisiária, sendo esse disco o responsável pela manutenção do processo de crescimento em comprimento do osso. A zona de proliferação dá origem à cartilagem sobre a qual o osso se depositará. A interrupção do crescimento ocorre quando o indivíduo atinge o crescimento máximo, cessando a proliferação de cartilagem nos discos epifisiários. A cartilagem já produzida continua a sofrer alterações que levam à deposição de novo osso e finalmente deixa de haver nova cartilagem. A linha epifisiária é o resquício do disco epifisiário, visto nos ossos na anatomia. Então, um resumo aqui do que acontece no processo de ossificação endocondral. Forma-se primeiramente um molde de cartilagem hialina. Os condrócitos eles começam a proliferar, esse molde ele começa a crescer. Forma-se também o pericôndrio. Desse pericôndrio ele se transforma em um periósteo. Células osteoprogenitoras dão origem a osteoblastos, que formam um delgado tabique de matriz óssea entre o periósteo formado e a matriz cartilaginosa, o que impede a proliferação de nutrientes da matriz cartilaginosa. Forma-se então o chamado colar ósseo. Os condrócitos eles hipertrofiam, sintetizam fosfatase alcalina, que faz com que haja calcificação da matriz cartilaginosa. Fica reduzida essa matriz a delgados tabiques. Os condrócitos eles morrem, porque a matriz calcificou e aqueles poucos nutrientes que chegavam até essa matriz não conseguem se difundir. Nesses espaços onde haviam os condrócitos, ocorre proliferação de vasos sanguíneos e células osteoprogenitoras que iniciam o processo de síntese de matriz óssea em cima da matriz cartilaginosa calcificada. E a partir daí nós temos a formação de tecido ósseo. Então aqui primeiramente acontece a formação do modelo cartilaginoso, que vai crescendo. O pericôndrio se transforma num periósteo, formando o colar ósseo. Os condrócitos hipertrofiam, fazendo com que, ao mesmo tempo, a matriz cartilaginosa ela calcifique aqui em escuro. Aonde haviam condrócitos, que logo após a sua hipertrofia eles morrem, ficam espaços
onde acontece a proliferação de vasos sanguíneos, trazendo consigo células osteoprogenitoras, que fazem o processo de síntese de matriz óssea, que já é mais claro, ó, em cima da matriz cartilaginosa calcificada. Formam-se os chamados centros de ossificações primários, nos ossos longos. Posteriormente, esse mesmo processo acontece na epífise superior e posteriormente na epífise inferior. Formam-se os centros de ossificações secundários nas epífises, continuando sempre a proliferação de vasos sanguíneos. O tecido cartilaginoso fica restrito à superfície articular e ao disco epifisiário. Então, a partir de alterações que acontecem nesse disco epifisiário, a partir de proliferação de cartilagem que acontece nesse disco epifisiário, este osso ele continua a crescer em comprimento. Em largura, ele cresce por diferenciação de células osteoprogenitoras do periósteo já formado. Então, no início do processo, acontece a formação do modelo cartilaginoso. Essa cartilagem ela cresce por crescimento intersticial e aposicional. Aqui já num segundo momento, os ossos se formando, já se formam o colar ósseo. Então, o que vai acontecer? O pericôndrio aqui se transformou já em um periósteo, nessa região que futuramente será a diáfise desse osso. Notem a matriz cartilaginosa já calcificada, os condrócitos hipertrofiados e alguns condrócitos já mortos. Então, o que vai acontecer? Proliferação de vasos sanguíneos para esses espaços, trazendo consigo células osteoprogenitoras, que se diferenciam em osteoblastos e sintetizam matriz óssea em cima da matriz cartilaginosa calcificada, começando assim a se formar ao tecido ósseo que posteriormente vai fazer parte deste osso. Aqui num aumento maior, vocês teriam o pericôndrio já transformado em um periósteo com formação de uma delgada camada de matriz óssea entre o periósteo formado e a matriz cartilaginosa, aqui os condrócitos já hipertrofiados, cheios de glicogênio no seu interior e a matriz cartilaginosa já calcificada. Aqui já está começando a haver a proliferação de vasos sanguíneos para o interior da matriz cartilaginosa. Essa imagem aqui no menor aumento mostra uma vértebra, que é um osso irregular, crescendo por esse mesmo processo. O disco epifisiário ele não fica delimitado, mas vocês veem aqui mais externamente a vértebra ainda formada por cartilagem hialina, e aqui como se fosse a região do disco epifisiário, onde vocês teriam uma zona de cartilagem em repouso, uma zona de cartilagem seriada ou proliferativa, uma zona de cartilagem hipertrófica, aqui, uma zona de cartilagem calcificada, em azul aqui, a cartilagem calcificada, e aqui, a partir daqui, em vermelhinho, você já tem deposição de matriz óssea. E as vértebras elas se formam por esse mesmo processo. As regiões do disco epifisiário necessitam ser identificadas por vocês. Então, primeiramente, temos uma zona de cartilagem em repouso, cartilagem hialina no seu estado normal. Uma zona de cartilagem proliferativa ou seriada, onde os condrócitos começam a sofrer mitoses dentro das suas lacunas, ficam com uma forma mais achatada, e as lacunas elas ficam alongadas, cheios de condrócitos no seu interior. Uma zona chamada de cartilagem hipertrófica, então, à medida que esses condrócitos eles começam a aumentar em quantidade, começam a faltar nutrientes para esses condrócitos, eles hipertrofiam, formam fosfatase alcalina que calcifica a matriz posteriormente, quando os condrócitos morrem. E a partir daí vocês têm uma próxima zona chamada de zona de ossificação, onde as células osteoprogenitoras, nos espaços deixados pelos condrócitos, deram origem a osteoblastos que usam a matriz cartilaginosa calcificada como molde para a deposição de matriz óssea. Então, vai sendo produzida a matriz cartilaginosa nesse sentido, que vai sendo substituída por
tecido ósseo, sendo assim o osso ele vai crescendo em comprimento. Aqui as regiões do disco já num aumento maior, zona de cartilagem em repouso, zona de cartilagem proliferativa ou seriada, zona de cartilagem hipertrófica, zona de calcificação, ela é mal delimitada essa zona, ela é bastante reduzida, e aqui você já tem uma zona de ossificação. Da mesma forma, um outro tipo de coloração, cartilagem hialina no seu estado normal, cartilagem seriada, cartilagem hipertrófica, zona de cartilagem calcificada, então calcificação da cartilagem que aparece em azul, e aqui ó, você já tem ossificação acontecendo em vermelho, zona de ossificação daqui para lá. São as regiões do disco epifisiário, que pode ser visto aqui em um menor aumento, corado num tom azulado, a cartilagem fica. E um maior aumento especificamente aqui pode-se notar a zona de cartilagem seriada, a zona de cartilagem hipertrófica, a zona de cartilagem calcificada e aqui já a zona de ossificação. Mais uma vez, as regiões do disco epifisiário, cartilagem, né, no seu estado normal, cartilagem seriada, cartilagem hipertrófica, cartilagem calcificada, ossificação. Já falamos anteriormente sobre o processo de reparação das fraturas. Então, primeiramente acontece uma hemorragia bastante grande no local, juntamente com uma inflamação, macrófagos e neutrófilos migram para a região, fazendo remoção de restos de fibras e restos celulares. Há uma proliferação do periósteo nesta região específica, com formação no local da lesão, da fratura aqui, primeiramente de um tecido conjuntivo frouxo, bastante delicado. Esse tecido conjuntivo frouxo vai sendo substituído por um tecido conjuntivo denso, misturado com cartilagem. Forma-se o calo fibrocartilaginoso, num primeiro momento, bastante delicado também. Num segundo momento, o que vai acontecer? A cartilagem ela vai tomando conta desta região, forma-se o chamado calo ósseo, quando o tecido ósseo, na verdade, quando o tecido cartilaginoso ele começa a ser substituído por tecido ósseo. Forma-se primeiramente tecido ósseo primário e num segundo momento forma-se tecido ósseo secundário. Então, o processo de reparação das fraturas ocorre nesse sentido. Então, primeiramente, ocorre a formação de tecido conjuntivo frouxo. Num segundo momento, tecido conjuntivo denso. Cartilagem hialina começa a tomar conta desse tecido conjuntivo denso. Cartilagem hialina toma conta de praticamente tudo e essa cartilagem hialina ela vai sendo substituída por tecido ósseo primário e posteriormente tecido ósseo secundário. Por isso, a imobilização dos ossos para que esse processo ele ocorra de forma completa, pois ao longo do processo vocês têm ali naquela região da fratura um tecido primeiramente formado muito delicado, e a partir de um determinado momento ele vai cada vez mais se restabelecendo e tomando a sua forma original. Certo? Então, aqui dois ossos, numa imagem histológica, o local da articulação, onde vocês têm cartilagem hialina, centro de ossificação secundário aqui ó, já se formando, centro de ossificação primário, periósteo já formado e o disco epifisiário em atividade. Então, mesma coisa nesta lâmina histológica. Também falamos sobre a histofisiologia do tecido ósseo anteriormente, então uma das funções do tecido ósseo é servir de reserva para cálcio, então é o maior reservatório de cálcio do organismo. Isso é influenciado principalmente por dois hormônios, o paratormônio e a calcitonina, são os hormônios que regulam os níveis de cálcio circulantes e atuam diretamente em osteoblastos e osteoclastos, fazendo com que haja maior deposição de cálcio
no tecido ósseo ou fazendo com que haja uma retirada maior de cálcio do tecido ósseo, dependendo dos níveis de cálcio circulantes. Alguns fatores nutricionais que afetam o tecido ósseo, fatores que prejudicam a calcificação da matriz, deficiência de cálcio e deficiência de vitamina D. Então, o cálcio ele é de fundamental importância na alimentação, porque é ele que faz com que haja o processo de calcificação da matriz, e a vitamina D auxilia nesse processo de calcificação. Ela é de fundamental importância para o processo de calcificação acontecer. Fatores que prejudicam a síntese da matriz óssea, obviamente, uma deficiência de proteína na alimentação, porque a maior parte da matriz óssea é constituída por colágeno, então pode haver um problema na formação dos ossos. Esses ossos eles podem ser menores, mais frágeis, devido a uma deficiência de vitamina. Deficiência de vitamina C, como nós vimos, a vitamina C é de fundamental importância, não só para o fibroblasto sintetizar colágeno, mas também como as outras células que sintetizam o colágeno. E a vitamina A também influencia no processo de síntese de outros componentes da matriz extracelular. Então, voltando aos fatores hormonais, paratormônio e calcitonina, já vimos, atuam nos níveis de cálcio circulantes. O hormônio do crescimento ele atua principalmente no tecido cartilaginoso, fazendo com que haja uma maior proliferação de cartilagenina e um consequente aumento maior no comprimento dos ossos. Então, por isso o hormônio do crescimento. E hormônios sexuais, a testosterona, ela atua também nos ossos, fazendo com que eles se desenvolvam mais. De uma forma geral, esse hormônio ele também faz com que músculos, por exemplo, se desenvolvam mais. Então, são alguns fatores que influenciam aí, alguns hormônios que influenciam no tecido ósseo. Com relação ao processo de ossificação, era isso, e ainda revisamos o processo de reparação das fraturas e a histofisiologia